Olá, meus amigos do programa Dr. Aor, sou eu, Zé Aor, e hoje vamos estar falando de um projeto muito legal dos anos 80 que para muitos é um supergrupo. Eu considero um projeto de extremo respeito. Vamos estar falando do projeto Fenômena. Olha só que maravilha! Esse é o primeiro trabalho do Fenômena, que saiu em 1985. O criador do projeto é o músico e também compositor, guitarrista, o Tom Gailey. O Tom Gailey é o irmão do Mel Gailey, ou Mel Galley, aquele mesmo Mel Galley que foi um dos fundadores do Trapeze e que também tocou no Whitesnake. Os irmãos tinham a ideia de criar um projeto que, além do disco, também tivessem vários videoclipes com animação e também um filme, isso mesmo. Só que aí a ideia do filme acabou não vingando e a ideia também de fazer turnê também acabou não dando certo, e eles acabaram gravando esse álbum aqui, Fenômena, de 1985, e com um grupo pra lá de especial, caras de alto nível fazendo uma música de primeira qualidade, um som que vai do AWAR ao classic rock e ao progressivo. Uma verdadeira salada de emoções. Nesse grupo, primeiro registro a gente tinha nos vocais o grande Glenn Hughes, que nós já falamos aqui nesse programa, vocal do Trapeze, do Deep Purple, do Hughes and Troll, do Black Sabbath, de vários projetos ao longo da sua carreira, um vocalista de alto nível e de grande potência e também personalidade. Além do Glenn Hughes, na batera, a gente tem dois bateristas de peso, Cozy Powell, que foi do Rainbow, tocou com Black Sabbath, tocou com Gary Moore, e o Ted McKenna, do Alex Harvey Band e do Michael Schenker, dois bateristas de peso. Nas guitarras, os irmãos Mel Galley, Tom Galley, e o guitarrista John Thomas, do Buggy. Isso mesmo, John Thomas do Buggy. Outro cara muito legal aqui nesse disco é o Richard Bailey, o tecladista Richard Bailey, que também tocou no Magnum e tocou no Whitesnake. Inclusive foi aquele cara que veio com Whitesnake em 1985 no Rock in Rio, aquele tecladista que ficava atrás do palco fazendo a parte de teclado, ele que acabou entrando no lugar do Jon Lord quando o Jon Lord saiu do Whitesnake. Muito interessante. E no outro teclado, o Don Airey, que também dispensa apresentações, cara que foi membro do Rainbow, foi membro do Whitesnake, tocou com vários grupos, Colossal 2, e hoje é o cara que está no Deep Purple, que entrou também para substituir o Jon Lord. E no baixo, o grande Neil Murray. Neil Murray, da época de Colossal 2, Gary Moore, Black Sabbath, Brian May Band, Whitesnake, Bow Wow, ou seja, várias bandas importantes no cenário do rock. Inclusive bandas que o garotinho gosta, que eu sei que o garotinho gosta de biscoito e gosta também de Bow Wow. Falando mais desse disco, pessoal, esse álbum realmente é uma obra-prima, tá? Os vocais de Glenn Hughes, o som lembra um pouco Whitesnake,
lembra um pouco Oasis às vezes, é uma mistura de estilo, mas ficou muito legal, né? Músicas como Keys of Fire, é um clássico do Glenn Hughes, Still the Night, música que depois também o Glenn Hughes regravou no álbum Face the Truth, do John Norum, Dance with the Devil, Phoenix Rise and Believe, Who's Watching You, Twilight Zone, Hell on Wings, ou seja, músicas absurdas. Ainda, na versão em CD, ainda vem com 2 bônus a mais, a música Assassins of the Night e a música Running with the Pack, ambas também com Glenn Hughes. O primeiro álbum do Fenômeno é inteiro com Glenn Hughes, olha aqui as 2 versões, versão em CD, versão em vinil, né? Uma mais gostosa que a outra, né? Disco bom do começo ao fim, um disco eletrizante. Uma pena não ter tido turnê dessa banda com essa formação aqui, Cozy Powell, Neil Moore, pô, metade do Whitesnake, né? Basicamente, vários caras que tocaram no Whitesnake, no Slide In, que a gente até já fez vídeo aqui. Por causa da agenda de todo esse pessoal, acabou não tendo turnê com essa banda, porque ia ser muito curioso, muito legal ver esses caras tocando ao vivo. Caras de extremo nível. Mas muito bem, amigos. Teve aqui, né, Fenômeno 1. Banda continuou, né? Os irmãos Mel Galley e Tom Galley. E no ano de 1987 foi o ano que eles lançaram o seu maior feito, ou seja, o seu álbum de maior sucesso, o álbum Dream Runner. Dream Runner de 1987, capa legal, autografada aqui pelo Glenn Hughes, olha só que legal. E eles mantiveram parte da banda e colocaram mais alguns vocalistas convidados para o projeto ficar melhor ainda. Nesse álbum a gente contava com Glenn Hughes, que fez parte do primeiro, e aí vem a cacetada. Ray Gillan, aquele cara que substituiu o Glenn Hughes no Black Sabbath, também vocal do Badlands, uma promessa, um baita de um vocalista. Foi vocal do Ron Dinelli, no primeiro álbum do Ron Dinelli, do Bob Rondinelli, o batera Bob Rondinelli. O Ray Gillan era um cara absurdo. Quem já escutou as demos do Eternal Idol na voz do Ray Gillan, sabe do que eu tô falando. Quem já escutou o Badlands, um baita de um vocalista, o cara ao vivo era absurdo. E o cara grava aqui também esse álbum, Dream Runner, muito bom. Além do Ray Gillan, temos outro cara que é absurdo, John Anton, King Crimson, Asia, Uriah Heep, ou seja, um dos vocais principais do Asia, o cara que mais gravou com o Asia, dono também de uma carreira solo absurda. E mais um vocalista, o grande Max Bacon, membro do GTR, membro do Bros, trabalhou com Jeff Downe solo, ou seja, caras de extremo gabarito. Além disso, a gente tem o guitarrista Mel Galley, Tom Galley, a gente tem o Scott Gorham, do Tin Lizzy, tá? Cara animal. John Thomas, de novo, do Budgie. Temos o tecladista Leif Johansen, que tocou no A-Ha. Além do baixista Neil Murray, o batera Michael Sturgis, que tocou no A-Ha e tocou no Asia. Temos o japonês, o guitarrista Kyoji Yamamoto, guitarrista do Bow Wow, aquela banda de japoneses que tinha o Neil Murray no baixo. Olha só que legal. E o batera Toshiro Nimi, que também foi do Bow Wow. Membros de extrema potência, extremo gabarito. Fenômeno 2, o Dream Runner, é um verdadeiro festival de sucesso. Músicas com todos esses caras, Max Bacon, Ray Gillan, John Anton, Glenn Hughes, não podia dar errado. Também nesse álbum aqui, que tem a música de maior sucesso do Fenômeno, que é a música Did You for Love.
música que tocou nas propagandas de cigarro Hollywood, muito conhecida aqui no Brasil, fez muito sucesso nos anos 80, a música Did You For Love, cantada pelo John Wetton e com aquele backing vocal I Remember, cantada pelo grande Max Bacon. E o resto do álbum, um festival de músicas excepcionais. A música que abre o disco, Stop, com Ray Gillan, tem Surrender, com o Glenn Hughes, tem Hearts on Fire com o Glenn, Jukebox com Max Bacon, Double Six, Double Five com o Glenn, No Retreat, No Surrender com Ray Gillan, e Must Be Love com Max Bacon, ou seja, músicas excepcionais com um time de extremo gabarito. Phenomena 2, Dream Runner, tá aqui a versão em CD também com uma música a mais, que é a versão estendida de Did You For Love. Aqui a edição em CD autografada pelo grande John Wetton e também pelo grande Glenn Hughes, ó, raridade, hein, garotinho? Ó, não tem frulê, aqui não tem frulê, garotinho. Olha só que maravilha, mais uma pérola dos anos 80, o Phenomena 1 e o Phenomena 2. Mas mesmo assim, os irmãos, na virada para os anos 90, continuaram trabalhando e ainda nos presentearam com um excelente Phenomena 3. Isso mesmo, o álbum de 1993, ó, o álbum Inner Vision. Olha só que maravilha, de 1993. O álbum que eu considero talvez o mais AOR do Phenomena, mas continua na mesma pegada. O time de guitarristas aqui é o Scott Gorham, do Tim Lizzy, absurdo. Aí que o negócio começa a ficar pesado. Brian May, do Queen, o outro guitarrista. No teclado, o Leif Johansen, que toca no anterior, né? Que tocou, foi músico convidado no A-ha. Na bateria, o Michael Sturgis, que também tocou no Oasis. No baixo e nos vocais, o grande Mervyn Spence, ou, para muitos, Orion. Seu nome artístico é Orion quando ele grava os discos como vocalista, mas o nome dele é o Mervyn Spence. Mervyn Spence, mais conhecido como Orion, além de fazer as linhas de baixo e fazer os backing vocals absurdos, esse cara, ele fez parte do Wishbone Ash. Meus amigos, aposto que vocês não sabiam. E também ele fez parte do Trapeze. Quando Peter Golby estava no Trapeze e saiu do Trapeze, da turnê do Hold On, depois da turnê do Hold On, para poder entrar no Uriah Heep, foi o Mervyn Spence que entrou no Trapeze e fez uma pequena turnê com o Trapeze, cantando e tocando baixo, que ele é um excelente vocalista. E além disso, ele acabou gravando demos junto com Mel Galley e algumas músicas depois foram aproveitadas no Trapeze, depois foram aproveitadas em álbuns do Phenomena que depois foram lançados de 2000 para cima, que a gente vai falar aqui em outro programa. E você vê que é um cara rodado. Inclusive depois ele comprou os direitos para poder lançar essas músicas todas do Phenomena na voz dele e lançou esse disco aqui, ó, Initiate, ó que legal, isso mesmo, ó, versão japonesa, onde ele canta todas as músicas do Phenomena 1 e do Phenomena 2, que inclusive agora foi relançado pela Cherry Head Records com o nome de Mervyn Spence Phenomena, que parece ser bem legal. Eu ainda não tenho esse álbum, mas parece ser bem legal. E ele é dono de um disco que é uma verdadeira pérola do AOR dos anos 90, que é o disco Something Strong. Álbum muito bom, que eu tenho certeza que o garotinho, quando tomava seu lanche na escola, ele escutava isso daqui. Muito bom.
Mas voltando a falar aqui do Fenômena 3, deixei por último e ainda tem o vocalista, o cara que canta aqui nesse álbum. Eu falei que o Merv Spence, o Orion, ele faz o baixo e os backing vocals. E quem ficou a cargo dos vocais principais é o grande Keith Murrell. Keith Murrell, aquele cantor inglês que fez parte do Air Race. O Air Race foi a primeira banda do Jason Bonham, o filho do John Bonham, uma banda legítima de AOR. O Air Race é uma banda absurda, é uma pérola também dos anos 80, é onde o Keith Murrell canta. E o Keith Murrell canta aqui nesse disco e dá uma aula de interpretação. Lembrando que o Keith Murrell, ele cantou também no Mama's Boys, foi vocal do Mama's Boys e trabalhou em estúdio com diversas bandas. Então dá pra ver, meus amigos, que o negócio aqui, Fenômena 3 também é muito bom, o disco Inner Vision. Aqui, a grande música How Much Do You Love Me, What About Love, Rock House, Rock My Soul, Secret of Love, Banzi, Into the Fire, uma cacetada atrás da outra. Fenômena 3 também é um álbum excepcional. E ainda tiveram aqueles aperitivos, né? Toda vez que sai uma coletânea, você tem que ficar esperto. Ou a coletânea é boa, ou a coletânea é ruim. Para a coletânea ser boa, ela tem que reunir os sucessos da banda e alguns atrativos para o cara poder ir atrás. Depois, nos anos 90, em 96, saiu a coletânea Phenomena Project, 1985-1996, essa daqui, ó, autografada pelo Glenn Hughes e Scott Gorham, com versões inéditas. Aqui a gente tem a música Still in Heaven, ia ser uma música para o Fenômena 3, acabou não entrando no Fenômena 3 e é inteira cantada pelo Orion Spence ou Merv Spence. Temos aqui também uma versão de Assassins of the Night, que não tinha saído na versão número 1 do Fenômena 1, só saiu na versão com bônus, com Glenn Hughes. E temos a música Slave, de 1993, que ia ser para um álbum Fenômena 4, que nunca acabou saindo, também na voz do Orion Merv Spence. Olha só que legal, mais uma coisa com várias raridades. E continuando falando do Fenômena, mais pra frente, se eu não me engano, em 2006, o box do Fenômena que lançou Complete Works. Olha só, com a capa diferente, aquela mesma menininha, olha só, do Fenômena 1. Só que aqui ela mais velha, já de óculos, olha só que legal. E a mesma coisa, os 3 discos com bônus, e as bônus são músicas cantadas pelo Orion Spence ou Mervyn Spence. Mais uma delícia de 2006, por isso que eu falo para vocês que o universo do Fenômena, ele é sensacional. O Tom Galley, junto com seu irmão, criaram uma seleção de hits e de discos impressionantes, coisas que são verdadeiras pérolas da música, com músicas de muito gabarito e também muita emoção. O Fenômeno ainda continuou de 2000 em diante com mais uns 3 álbuns, mas isso a gente vai deixar para depois, porque isso é outra história, garotinho. É outra história. Se você quiser saber mais do Fenômeno, chama a gente aqui, tá? Larga seu lanche que você tá tomando aí no sofá, liga pra gente e a gente faz esse programa. Não se esqueça, garotinho, aqui não tem frulê, tá? E é Fenômena Project, hein? Não é doceria Fenômena. Não vai se confundir, garotinho.
Espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Quem ainda não segue o canal, segue o canal, que logo teremos mais dicas da música para vocês, aquela música gostosa e aquela música elegante. Um abraço para vocês e dignidade sempre!